Gente, tô aqui tentando gravar essa live, não estou conseguindo. Mas tudo bem, vamos tentar mais uma vez. Qualquer coisa, deixa o vídeo pra sair no ortografismo mesmo. História. Opa! História da abordagem triangular. Sim, eu publiquei, não? Então, vou explicar mais uma vez, né, o que está acontecendo. Eu tô fazendo exercício de ler alguns livros de arte e educação, enfim. E como muita gente me pergunta bastante sobre isso e me chama bastante para falar, eu tô aproveitando para tipo estudar junto com vocês, enfim. Essa não necessariamente é uma live que eu, pelo visto, sim. Então vamos continuar, né? As ideias desenvolvidas nesse texto foram construídas a partir de uma experiência de 20 anos na formação de jovens artistas e educadores em artes visuais, como coordenadora da graduação de 1997 a 2006 e do mestrado desde 2003 em artes visuais na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Amparada pela equipe de professores e graças à interlocução com diferentes colegas, pude elaborar algumas premissas conceituais que resultaram em ações, mas, sobretudo, foi valioso compartilhar a metodologia, né? Quando a gente tem uma metodologia, a gente tem um passo a passo, né? Um atrás do outro, enfim, para que se faça alguma coisa. No caso da abordagem triangular, você não tem uma regra de utilização. Assim, primeiro você lê, depois você faz, depois você contextualiza, enfim. Você não tem uma ordem de utilização. E isso é o que torna essa abordagem tão ampla e tão poderosa, né? Porque você pode usar em diferentes contextos e de diferentes maneiras, de acordo com seus objetivos. Então, eu havia terminado em 1986 minha graduação em Educação Artísticas na Escola de Comunicações e Artes na Universidade de São Paulo, a ECA USP, e fazia um balanço angustiante daquela experiência. Diante de todas as minhas escolhas e práticas históricos, enfim, que vão muito além das questões romantizadas, né?
fruto de um cultivo interno, produto de uma originalidade em si valorativa e sem nenhuma ligação com a história das tradições e rupturas que sedimentaram as experiências artísticas até o presente momento. Conceitos como gênio, inspiração, marcados pela magia inexplicável, eram termos usuais, e quando questionados, em retorno tínhamos como resposta de grande parte dos professores o silêncio obsequioso. Apenas mais tarde pude entender o significado ideológico daquele comportamento. No caso dela, em 86 ainda era só uma, né? Hoje a gente faz tipo 4, 5 estágios. Então, eu inicio a análise pelo meio. História estética eram matérias carregadas de conteúdos fundamentais, teóricos, mas em relação ao coração do curso, surgiam como anexos para uma formação dos artistas potenciais. Então, isso é uma questão que eu pego muito quando eu estou na sala de aula para formar os professores, né, formar os artistas em potencial, né. Quando eu dava aula no curso de artes visuais lá na URCA, na Universidade Regional do Cariri, a gente tinha muita conversa de por que você entrou nesse curso, né? E muita gente entra para se formar artista, mas não entende essa participação do artista nesses outros campos, o campo de pesquisa e o campo de lecionar, né? Enfim, e aí acaba que essas disciplinas viram meio que uma muletinha, assim, né, para poder você formar os artistas em potencial, os gênios da arte e tal. E aí a gente vê o quanto isso é equivocado, né? Os ateliês eram os lugares mais importantes dentro do currículo, os quais se privilegiava fazer, os quais as referências artísticas do passado, quando exibidas, surgiam como categoria sem contextualização, como universais, uma anti-história. Prática de ensino e estágio supervisionado era um espaço no qual tínhamos um momento para solucionar dúvidas e compartilhar angústias em relação à divisão de saberes tão compartimentados.
peças raras, as curiosidades, enfim, das pessoas, que as pessoas tinham em geral, de peças exóticas, roubadas de outras culturas, enfim. E aí, para preservar, na intenção de preservação dessas peças, acontecia de que muitas vezes elas são colocadas para não serem tocadas, para não se chegar perto, para muitas vezes de se guardar mesmo, né? E aí, o setor educativo, ele talvez não tivesse, nesse entendimento, uma função, já que só o museu era feito só para guardar. Mas, na verdade, hoje a gente tem uma atualização desse conceito de museu, onde o museu está a serviço da sociedade, enquanto pesquisa, enquanto educação. Então, é necessário que haja um setor educativo, né? O museu não vai fazer e aqui é trazido para o campo educacional. Ok. Mas não escopo teórico e consequente operação nas relações público-obra no museu e nas relações professor-aluno em sala de aula. A ideia de que manifestação artística e conceito histórico são parte de um mesmo tecido, inseparáveis. Aí entra na questão chave da abordagem triangular, né, que é entender que o ler e o contextualizar, eles são inseparáveis e eles não necessariamente acontecem um seguido do outro, mas eles podem acontecer simultaneamente, podem acontecer em diversas ordens também, né? Isso é o ponto-chave da abordagem triangular. Daí fazer contextualizar, entendendo que não é um triângulo com uma base e um ápice, mas é um triângulo, um triângulo no sentido de 3 ângulos, né? De divisões de vários ângulos, enfim, esses 3 ângulos que seriam o ângulo do contextualizar, o ângulo do ler e o ângulo do fazer. Do ponto de vista pessoal, foi uma espécie de choque rememorar minha formação na ECA. A história não era uma disciplina para fins instrumentais. Ela era parte de constituinte de um todo, que é também um histórico, e cabe ao pesquisador, professor mediador, elaborar seu discurso a partir daí. No museu, desinstrumentalizar a história ficaria mais claro e mais fácil, mas isto só quando não se opta por abordagens cronológicas lineares, e se estrategicamente for escolhido como pressuposto. O mérito da abordagem triangular foi o de apontar para aqueles que tinham preocupações educacionais para o entendimento da história como estratégia. Gente, isso é interessante. Só um adendo, né? Assim, quando eu estava dando aula para criança, aí tinha sempre, o livro do primeiro aninho sempre começava com história da arte primitiva, né? Que é o que a gente chamava de pré-histórica, pré-escrita, enfim. E aí é muito louco, porque você pega crianças de 5, 6 anos, né? Que são o primeiro aninho, e você coloca para estudar as cavernas, a pré-escrita, enfim, quando as crianças mal fazem diferença entre hoje e semana passada. Entende? Então tem uma questão muito voltada para a história, né? Que a gente fala assim, porque a história na ordem cronológica, primeiro isso, primeiro aquilo, né? Depois tal coisa. E o que acontece muito é que não necessariamente a gente precisa contar na ordem cronológica, né? Tudo precisa ser colocado, contextualizado de acordo com o que a gente está vivendo. E isso é uma riqueza da abordagem triangular, ela permite que você não se prenda à ordem cronológica no momento de contextualizar. Né?
Ao deixar o MAC para trabalhar como docente no ensino superior e particular, pude verificar que o outro lado da moeda era o mesmo. Constituição curricular não se dá em embate, mas sem estratégias políticas. Confunde educar com adestrar, que adestramento é isso que faz com que a gente siga uma determinada ordem e ganhe prêmios, né? Quando você está ensinando o cachorrinho a sentar, tipo, sit, e você dá o biscoitinho para ele. Então, é isso que acontece na educação bancária, que Paulo Freire fala, né? E aí isso é muito perigoso. Quando a gente fala de formação, a gente está falando de uma coisa tão ampla, né? Quando eu fiz meu TCC, por exemplo, hoje, uma coisa que me transforma bastante dia a dia é a minha maternidade. Ela me coloca em confronto com os meus ideais de educação o tempo inteiro, né? E aí isso é muito rico, é você entender a formação como parte da vida da pessoa e não necessariamente como um currículo, não necessariamente como uma coisa a ser seguida passo a passo, né? Então, vamos continuar. Se produção de pensamento é o objetivo da vida acadêmica, necessariamente devemos resgatar o significado de formação, para que se proponha um currículo, um curso a ser seguido a partir de outra perspectiva, que não a de grade, que não uma perspectiva engessada que está formando seres professores, enfim, generalistas, assim, pessoas que passam pelas mesmas experiências, né, e saem com a mesma formação e que não pensaram sobre sua produção de conhecimento. Aí ela vai citar Chauí. Antes de mais nada, como a própria palavra indica, uma relação com o tempo é introduzir alguém ao passado de sua cultura, no sentido antropológico do termo, isto é, como ordem simbólica ou de relação com o ausente. É despertar alguém para as questões que esse passado engendra para o presente. É estimular a passagem do instituído para o instituinte. Aqui a gente vai entrar na parte punk, que é a questão de você ter uma educação não conformista. Por que você estuda o passado? Para que você possa modificar o seu presente, né? Então vamos continuando. O que Merleau-Ponty diz sobre a obra de arte nos ajuda aqui. A obra de arte recolhe o passado imemorial contido na percepção, interroga a percepção presente e busca, com símbolos, ultrapassar a situação dada, oferecendo-lhe um sentido novo que não poderia vir à existência sem a obra. Da mesma maneira, a obra de pensamento só é fecunda quando pensa e diz o que sem ela não poderia ser pensado nem dito. E, sobretudo, quando, por seu próprio excesso, seu próprio a posteridade que irá superá-la. As obras, elas são sempre superáveis, né? Tem esse ponto também.
a gente faz uma obra de arte e ela se valoriza com o tempo por uma questão de superar as questões que foram colocadas no seu contexto inicial e conseguir conversar universalmente com as demais culturas e os demais tempos, né? Então, quando eu falo de obras como a Mona Lisa, ela ainda é tão colocada como uma grande obra de arte por ela conseguir conversar universalmente com pessoas de várias culturas e de vários tempos, mesmo depois de tantos anos de feito, né? Ao instituir o novo sobre o que estava sedimentado na cultura, a obra de arte de pensamento reabre o tempo e forma o futuro. Podemos dizer que a formação quando a obra de pensamento e que a obra de pensamento, quando presente, é aprendido como aquilo que exige de nós o trabalho da interrogação, da reflexão e da crítica, de tal maneira que nos tornamos capazes de elevar o plano do conceito e o que foi experimentado como questão, pergunta, problema e dificuldade. Gente, eu acho essa passagem muito maravilhosa, né? Tipo, quando a gente está falando sobre formação, entender o processo de formação como uma coisa que não é uma linha contínua, mas é cheio de quebras, cheio de momentos onde a gente não consegue, onde a gente tem questionamentos, onde a gente tem disrupções, né? Assim, tem deslocamentos, enfim, e que isso faz parte do processo de formação. Né, que isso que forma o ser humano, o professor, a pessoa, enfim, que são esses momentos de desvios, né? Esses momentos onde você vai passar pelas suas experiências estéticas, pelas suas experiências singulares. O conceito de formação, isso é da Chauí, 2003, né? Aí volta para Mirtz. O conceito de formação, segundo apresentado por Chauí, trata de um processo permanente, diverso do oferecimento de serviços e de preparação dos indivíduos para o mundo do trabalho. Entender o processo de formação como contínuo, como permanente. Então, você está sempre em formação. Você não foi formado professor, né? Não foi formado artista, enfim. Como pode sugerir o avanço neoliberal no campo da educação superior, que trata os alunos como clientes em sua relação com a instituição educacional e cuja associação se pauta no Código de Direitos do Consumidor. Para a autora, formação solicitaria uma profunda conexão com a cultura na qual se insere, não só para conhecê-lo no sentido factual, mas para ressignificá-la em seu passado, presente, imaginar e planejar possíveis futuros. E ai, como eu amo! É assim, eu fico muito empolgada quando eu leio essa parte. Porque a gente está o tempo inteiro se formando, né? Se formando enquanto pessoa, se formando enquanto professor, enquanto artista, enquanto pesquisador. É uma formação tão contínua, né? E a gente tá... não existe aquela coisa do mercado de assim, tipo, terminei minha graduação, pronto, posso começar a minha vida aqui agora. Né, agora minha vida começa, nasce, vai para a escola, né, vai para a graduação, vai para o mercado de trabalho, reproduz e morre. Não é isso. Mas na verdade, de você entender que você está num processo de formação o tempo inteiro, né? Todo momento que você está vivo, você está se questionando. E que isso serve para que você ressignifique o seu passado, entendendo você como um agente ativo da sua cultura, do seu local. Então você vai estudar a sua cultura para que você saiba como pode transformá-la. Assim, gente, eu acho isso muito poderoso, porque entra também numa parte que eu já tinha falado nos vídeos sobre formar os nossos próprios mestres, né? O que é educação? O que é o meu trabalho enquanto educadora? Entendendo que meu trabalho enquanto mãe é um trabalho de educadora. É formar o meu próprio mestre. É formar uma pessoa que vai ser melhor do que eu. Formar gente para um futuro que eu não sei qual é. E por não saber qual é, eu estou também em constante transformação. Isso é muito poderoso, né? Entender que o seu processo de formação, ele acontece continuamente. Então, vamos lá. Mas como propiciar práticas que durante os poucos anos de frequência a um curso superior, a uma pós-graduação, o aluno possa ser introduzido ao passado da sua cultura. Como levar adiante o debate especificamente em artes visuais, né? Fica a questão do texto. Em artes visuais, formação, educação e ensino são palavras, como pude verificar como aluna ou docente, marcadas pelo silêncio preconceituoso.
ao qual se sobrepõem camadas de concepções do que seria a arte e artista. Esse vocabulário muda a partir da intenção tão forte de concessões e enfrentamentos não explícitos, sugerindo uma unidade programática que reforça conceitos anacrônicos e ideologicamente marcados, tais como genialidade, magia ou dom. Né? Por que a gente tem tanto esses mitos nas artes? Por estar engessado esse processo de formação. E aí, o que acontece muitas vezes é que a gente se frustra, sabe? Muitas vezes eu me cobrava, enquanto aluna do curso, enquanto discente, né, do curso de artes visuais, eu me cobrava ser uma grande artista, né? E isso dentro do meu conceito de grande artista, que é um conceito muito preconceituoso, que é eu tenho que fazer, 50 exposições por mês, bem assim, né? 50 exposições por ano, e eu tenho que produzir, eu tenho que ser um gênio, e eu tenho que ganhar muitos prêmios, e aí eu vou ser um artista considerado, enfim. E aí o que você vê é que existe todo um mito em relação a esse dom do artista, né? Essa vida do artista. E que quando você faz um processo de formação de artista, de educador, enfim, um processo de formação em artes, né? Qualquer que seja a área, mas a gente está falando aqui no caso de artes visuais, se você não quebrar, se você não questionar, né? Se você se conformar com essa questão do dom artístico, você vai se frustrar. Muito, viu? A maioria dos nossos cursos de licenciatura ou graduação em artes visuais, nos quais potenciais artistas e professores buscam uma formação, comporta tanto procedimentos de ensino da arte oriundos das escolas de belas artes do século XIX, quanto incorporações das tecnologias computacionais da última geração, ou procedimentos contemporâneos de produção artística, sem que se estabeleça um diálogo claro entre conceitos, procedimentos ou discursos históricos. O quadro que pude apontar da perspectiva discente dos anos 1980 é ainda um campo de batalha do início do século XXI. O despertar alguém para as questões que o passado engendra para o presente não se dá de forma natural, pela simples vivência com práticas históricas descontextualizadas. Eis a importância do contexto, né, do contextualizar na abordagem triangular. O conteúdo ideológico desse procedimento se reforça com a forma instrumentalizada com a qual a disciplina História da Arte também se apresenta no currículo. É uma espécie de estanque, da qual puxamos livros e imagens quando necessitamos de uma referência, em geral formal, para relacionarmos produções historicamente circunscritas. A proposta é que uma história crítica se estabeleça como parâmetro para a formação de artistas e professores de artes. Uma proposta de história crítica ou de crítica histórica que evite os modelos canônicos de análise e interpretação, que fuja dos modelos explicativos hegemônicos e que não tome como categorias a priori a ideia de trabalho prático, que existiria sem teoria, e trabalho teórico alienado de uma existência no mundo material. Então, voltando para a questão, esse parágrafo, né, para a questão da abordagem triangular, entender que o fazer ele está muito ligado ao contextualizar e ao ler. Entender que o ler e o contextualizar não existem sem fazer. Né? Como assim? Muitas vezes a gente tem uma questão de formação muito voltada para a parte prática sem a parte teórica, sem teorizar, sem pesquisar. Ou, o que é muito contrário, né? Que acontece bastante, que é uma formação puramente teórica, mas que não se envolve na prática. Quais são os problemas disso? É que você tem quando você faz a teoria dissociada da prática ou a prática dissociada da teoria, você não contextualiza seu aprendizado e você não contextualiza sua formação. E aí você tem dificuldade de questionar o que está acontecendo, né? De se colocar no mundo de uma maneira questionadora e disruptiva. Então, por exemplo, eu vou contar aqui uma história bem nada a ver. Né? Por exemplo, tinha uma mulher que toda vez que ela fazia o peixe, ela cortava o cabeça e o rabo do peixe, jogava fora e fazia só o corpo. E aí o marido foi perguntar por que ela faz isso. Ela disse, minha mãe fazia assim. E ele foi perguntar pra sogra, minha mãe fazia assim. E ele foi perguntar pra avó da esposa. E ela disse que
Ah, eu fazia assim porque eu só tinha uma panela, a panela era pequena, e aí eu fazia o rabo e a cabeça separado. E aí muitas vezes a gente repete aprendizados que estão descontextualizados. Hoje eu tenho uma panela maior, por que eu não faço logo o peixe inteiro? Entende? Então tem um problema quando você não conhece seu passado, você não conhece sua cultura, você não consegue questionar ela. Você simplesmente se coloca repetindo coisas que não fazem mais sentido no seu momento presente. Entende? Então, isso é um momento, assim, como é que a gente vai tornar as coisas mais críticas, o aprendizado mais crítico? Questionando o nosso momento, questionando nossas tradições, conhecendo nossas tradições, questionando elas e se colocando à disposição de mudá-las, né? De romper com essas tradições. Entender que as tradições, elas não são necessariamente para se ficar para sempre, mas a cultura é algo vivo, né? Um ser vivo. Então eu me coloco em função de continuar sendo um agente dessa cultura, né? O campo do conhecimento em artes visuais tomou tal complexidade que torna necessário a urgência debate, no qual o currículo precisa superar os parâmetros vigentes e impostos a partir do neoclassicismo do século XIX e dialogar de forma crítica com aqueles inaugurados a partir do modernismo do século XX. Ao sistematizar as possibilidades investigativas para o artista e professor de artes no âmbito da produção contemporânea, Sandra Rey estabelece os limites de um campo no qual os parâmetros estão em constante mutação. Eu vou ler de novo porque eu me distraio um pouco. Acontece, por isso que é ao vivo, né? Ao sistematizar as possibilidades investigativas para o artista e professor de artes no âmbito da produção contemporânea, Sandra Rey estabelece os limites de um campo no qual os parâmetros estão em constante mutação. Vamos lá para Sandra Rey, né, 2002, página 128. Liberado de cânones, em especial o da representação, em vigor durante 4 séculos do mundo ocidental, a arte passa a questionar fronteiras, deslocar limites, provocar situações, interagir com o espectador. Só um resuminho básico assim, da história da arte. Muitas vezes, durante muitos anos, né, ela coloca aqui 4 séculos no mundo ocidental, a gente está falando de uma arte representativa, de uma arte a serviço de representar a realidade, o corpo humano, a religião, enfim. E quando é que isso se quebra? Muito próximo à invenção da fotografia. Quando a fotografia passa a existir, a gente quebra com a representatividade e passa a questionar outras coisas na arte, né? A interagir com o espectador, a deslocar limites, provocar situações, enfim, essas coisas de incomodar que a arte hoje faz, né? Na ausência de um conjunto de regras válidas e consensualmente aceitas que possam balizar a produção artística ante o tudo pode, e os comentários, muitas vezes apressados sobre a falta de critérios das manifestações artísticas, nas quais o artista buscará subsídios e encontrará respaldo para o seu fazer. Ao contrário do que se possa imaginar, a instalação da obra pressupõe, em muitos casos, operações técnicas e teóricas bastante complexas, abrindo margem considerável a cruzamentos e hibridismos, tanto de conhecimentos quanto de procedimentos, tecnologias, materiais e objetos, matérias, algumas vezes inusitados. Entra aqui uma parte muito rica, né, que é porque eu fiz artes. Não, sério. Por que eu gosto tanto de falar sobre arte, né? Porque hoje em dia, na arte contemporânea, a gente tem a possibilidade de falar sobre diversos assuntos ao mesmo tempo, diversos conhecimentos e burlar essa coisa das caixinhas de conhecimento da escola, né? De quando eu estudo biologia, eu estudo biologia. E quando eu estudo artes, eu estudo artes. Mas e quando eu estudo artistas que trabalham com biologia? Entende? Então existe o campo do conhecimento é como Maturana coloca, assim, como uma árvore, sabe? Tipo, com galhos que vão nascendo a partir do que você precisa, do que você se coloca. Então, existe uma necessidade humana, assim, de padronizar algumas coisas, mas que ela não se encaixa mais na nossa contemporaneidade, não se encaixa mais no nosso tempo, né? Então, eis uma riqueza muito grande da arte quando ela se liberta da representatividade. Ela se liberta da obrigação de representar a realidade e passa a questioná-la.
Então, voltando aqui para Mirtz, né? Em algumas outras áreas do saber, se aprende a própria história para situar o que se produz hoje, para que se estabeleça as origens da área, eixos de sentido, novas perspectivas de entendimento do já realizado. Já em nossas graduações de artes visuais, em sua maioria, ainda se privilegia a possibilidade ahistórica de experimentação. A contemporaneidade se instala como pluralidade acrítica, sob as formas de uma espécie de método involuntário no processo de ensino de artes visuais. Neste curto e certamente generalizado panorama, temos então um desenho no qual o debate é novamente silêncio, fortemente marcado pelo desdém acerca de questões educacionais do país, consideradas ora como possibilidade de inserção da nação no âmbito diplomático decisório, ora como instrumentalização para o mundo de trabalho, preparando os indivíduos para o mercado e eles mesmos marcados pela obsolência anunciada. Esse silêncio que ela fala sobre a questão da formação de artes visuais, né, que parece muito atemporal, que parece muito que ela não vai se colocar no momento presente, né, mas que vai ser colocada como um momento, como uma coisa tipo fora do contexto, e que não é assim, né, não é. Pronto, meu vídeo fica pausando direto. Toda essa verificação que poderia certamente provocar um esforço de superação, ou pelo menos seu desejo, já foi atropelada pelas condições do sistema social e econômico do capitalismo consumista, apenas esboçado nos anos 80. A escola, em especial a particular, é hoje vista pela sociedade como prestadora de serviços, como se não assumisse o compromisso com formação e autonomia de produção de conhecimento. Isso é uma facada, né? No momento em que a gente coloca a escola como uma prestadora de serviços, como uma empresa, cujo objetivo é que prepare meu filho para o mercado de trabalho e não o eduque, de fato, então a gente acaba limitando as possibilidades das nossas crianças acerca da sua formação e as possibilidades de educação dos próprios educadores, né, da própria escola, enfim. E aí você deixa uma escola a serviço de um sistema capitalista e que por se inovar o tempo todo, por estarmos num momento de muitas inovações, quando a criança é preparada para o mercado X, ela não consegue colocar não consegue se colocar no Y, entende? Assim, como assim, Sara? Antes que se confunda muito. Muitas vezes a gente prepara as crianças para uma coisa que a gente já conhece, para uma realidade que a gente já conhece. E, por exemplo, né, no meu ensino médio, grande parte das pessoas queria ser advogado ou médico. E hoje a gente tem design tridimensional, a gente tem TI, a gente tem social media, a gente tem uma série de outras profissões que não existiam nessa época. Então, você só consegue lidar com elas se você se adapta e se você está educado, né? E muitas vezes você não está educado, você está adestrado, né? Então, vamos continuar. Ainda que o debate sobre o ensino superior ocupe um lugar de destaque por sua seriedade dentro das políticas governamentais, já que existe um esforço na exigência de uma conduta menos mercantilista, ou pelo menos mais ativa das instituições dentro do circuito de produção artística, formação ainda é uma questão periférica, repetindo o preconceito relativo a assuntos educacionais. O circuito pede conhecimento novo e relevante, mas se exime de discutir o momento anterior no qual se constroem estratégias para tal produção. Para ser eficiente, a escola institucionaliza o conhecimento. Isso significa reduzi-lo, esquematizá-lo, facilitá-lo, triturá-lo e oferecê-lo segundo uma perspectiva que nunca se explicita claramente, mas se apresenta como um objetivo neutro e como científico. Acontece no ensino fundamental e médio, não surpreende que aconteça também na universidade. Muitas vezes a gente vai para a universidade como uma continuação da escola, esperando que aquilo continue sendo a mesma coisa que a gente teve durante 12 anos. E a gente não está errado, né? Afinal, se eu continuo sendo dentro de uma instância educativa, eu sei o que esperar dela, visto que passei os meus últimos 12 anos em uma ou outra, né?
E a gente fica com essa discussão, a universidade é muito diferente da escola, mas muitas vezes, infelizmente, elas se repetem, né? E a gente tem esses momentos anacrônicos, esses momentos onde o conhecimento ele é esquematizado e ele é triturado e ele é colocado em caixinhas e você tá sempre desvendando essas pequenas caixinhas e fazendo verificações dentro de um sistema que, na verdade, né, mais uma vez, não te educa, te adestra. Então, é certo que o ambiente escolar tem outras dimensões, principalmente quando não se reduz o papel de transmissão de forma reprodutiva. Como fonte de produção de conhecimento, a universidade se propõe não só a investigar novos objetivos, como ressignificar os antigos objetos sob novas perspectivas, e mais que tudo isso, refletir sobre seus próprios mecanismos de produção de conhecimento. Uma reflexão sobre os métodos, sobre a epistemologia de sua elaboração. Refletir sobre métodos e abordagens propostas é o passo inicial para a construção do pensamento. Ok, mas não sejamos ingênuos, ela coloca. É necessário um olhar para o movimento crescente que também reduz a pesquisa à produção rápida de conhecimento socialmente aplicável. É aquele joguinho do Lattes, né? Quantos pontos a gente vai colocando nele. É necessário indicar o que significa social. Relevante, resta perguntar para quem. E competitivo, aí já estamos falando diretamente ao mercado, inclusive utilizando suas categorias. As políticas de atribuição de verbas para pesquisa são a comprovação dessa lógica perversa, que pode banalizar a investigação em arte e humanidade, substituindo a produção de conhecimento pela luta em inchar currículos. E assim ela finaliza o texto, né? Por que eu escolhi esse texto da Mirtz? Eu acredito que ele traz, ela fala que é a história da arte, da abordagem triangular, mas na verdade ela faz um aparato, né, de como a história, do estudo da história como uma estratégia, né, e de entender a educação como não conformista. E quando eu não me conformo, né, eu estou aberta a questionamentos. E estar aberta a questionamentos é inclusive me questionar. Colocar no campo da incerteza, no momento do deslocamento, né, dos desvios, entender que muitas vezes eu vou errar enquanto educadora, enfim, e entender e questionar sempre o meu processo de formação. Né? Entender o processo de formação como um campo da vida, como algo infinito, né? Não é infinito, mas é tipo contínuo, né? O tempo inteiro, eu tô o tempo inteiro me formando, eu tô o tempo inteiro questionando, eu tô o tempo inteiro a serviço dessas inovações e cada vez mais rápidas nesse mundo que a gente tá, né? Bom, então é isso. Só reler a frase do Walter Benjamin que abre o texto, né? Em cada época é preciso tentar arrancar a transmissão da tradição ao conformismo, que está na eminência de subjugá-la. Então, o texto é retirado do Tese sobre o Conceito de História, do Walter Benjamin. Eu acho muito rico que a gente se questione as nossas tradições. Acho muito rico que a gente se coloque a serviço de mudar, né, de agentes ativos da nossa própria cultura, da nossa própria formação. Bom, é isso. O estudo de hoje é esse. Eu agradeço muito a quem viu, a quem ficou, né? Eu acabo falando bastante. E eu queria, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa a ser colocada, já agradeço. E esse vídeo vai ficar salvo no IGTV e no YouTube, no Artografismos. No próximo sábado eu leio outro texto do livro, né? Eu tô fazendo uma resenha desse livro para colocar no YouTube. E eu tô gravando, né? Eu tô lendo junto com vocês para que a gente possa construir isso junto. Agradecer quem ficou aqui até o final. Muito obrigada. Aprendo muito com vocês, né? E vamos continuar aí democratizando o acesso à arte e educação. Até mais.